E aí, pessoal, tudo certo? Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto aqui que é basicamente como que eu larguei o CLT, na verdade, como que eu saí de uma empresa CLT convencional, né? É um vídeo aqui sem roteiro nenhum, tá? Sem roteiro nenhum, só vou conversar mesmo, tanto que de plano de fundo aí tem umas gameplays aleatórias que eu achei aqui no computador de Battlefield, Call of Duty, eu vou deixar passando aí, mas não tem nada a ver, o foco aqui é o que eu vou falar. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Eduardo, mais conhecido como Duzão ou Duduzão. Eu tenho 27 anos e eu sempre trabalhei na minha vida inteira em empregos convencionais. Na verdade, eu comecei de verdade a trabalhar registrado, né, com 18 anos, mas eu já trabalhei com 16 anos numa farmácia. Eu ganhava na época R$ 250 por mês e eu esperava o mês inteiro aquele salário basicamente para comprar meus joguinhos na época de Xbox 360. Enfim, depois disso eu sempre fiz alguns bicos como garçom, como recreador infantil, essas coisas. E depois, na fase de entrar no exército, eu não consegui achar emprego nenhum, porque basicamente ninguém queria me contratar, porque eu já estava no período de ser chamado para o exército, né? Depois que esse período passou, eu não cheguei a servir o exército, eu fui até a última fase do exército, só faltou pegar o uniforme, mas eu não cheguei a servir. Eu consegui ser contratado numa empresa, no qual nessa empresa eu trabalhei por apenas 4 meses, eu acho, eu não lembro ao certo. Foi uma empresa que basicamente contratava funcionário e depois mandava embora. Tinha uma rotatividade de funcionários muito grande. A pessoa mais antiga dessa empresa, ela tinha 2 anos, era a mais antiga que tinha. Enfim, depois disso, eu saí dessa empresa, eu fui trabalhar no Xing Ling, não sei se quem sabe, eu acho que todo mundo sabe, Xing Ling, aquela loja de que tem, os donos são chineses, vende de tudo, tudo lá, enfim. Trabalhei por 3 meses em Xing Ling e de lá eu saí para trabalhar numa empresa que eu tinha passado na entrevista, uma empresa que trabalhava com esquadras de janelas, de vidros, de blocos, enfim. Trabalhei nessa empresa por 3 meses também. Fui mandado embora sem motivo plausível nenhum. Basicamente, o chefe que trabalhava lá foi mandado embora, entrou um novo chefe e basicamente ele fez a limpa numa galera lá e eu fui uma dessas pessoas que fui mandado embora. Lembro que nessa época aí eu estava muito triste na minha vida, porque todos meus amigos da minha idade já estavam conquistando bastante coisa, todos já estavam trabalhando bem, todos já estavam conquistando sua habilitação na época, seu carro, sua moto, e eu ainda não estava conseguindo nem se manter firme no emprego. Depois disso aí eu comecei a trabalhar numa empresa, na qual foi a última empresa que eu trabalhei de verdade. Depois disso eu comecei a organizar minha vida melhor, então eu torci bastante para ser efetivado nessa empresa, por mais que no começo que eu trabalhei nela, ela era do ramo gráfico, eu não tinha ideia nenhuma de nada, eu fiz muita cagada, eu achei que eu não ia passar nem na experiência, mas eu consegui passar, deu tudo certo, graças a Deus. Conheci bastante pessoas legais nessa empresa que eu trago para minha vida até os dias de hoje. Foi literalmente nessa empresa que moldou o meu caráter e deu para entender como que funciona mais esse mundo corporativo, enfim. Basicamente nessa empresa, depois que eu entrei, eu consegui guardar meu dinheiro, consegui comprar minha primeira moto, consegui começar a fazer faculdade, que era a minha meta de fazer faculdade depois de eu ter um automóvel, alguma coisa para me locomover, que eu não queria ir para a faculdade de ônibus, porque eu peguei minha vida inteira ônibus para ir para a escola e eu não queria pegar ônibus para ir para a faculdade também. Fiz minha faculdade, eu pagava minha faculdade era particular, então eu pagava em torno de 800 a R$ 1.000 por mês de faculdade ali. Então basicamente meu salário da empresa era para pagar a faculdade, para ajudar um pouquinho em casa. Na época eu tava namorando, então namoro também querendo gastos. A minha namorada na época a gente não ligava tanto para algumas coisas que hoje em dia parece que é obrigatório o cara ter. Então nossos passeios basicamente eram cinema, coisa simples, eu pagava meia, às vezes um restaurantezinho ou rolês em famílias, eu não precisava dar muitas coisas. E uma coisa que eu sempre botei na minha cabeça é procurar guardar dinheiro o máximo possível. Então eu sempre tinha uma meta de guardar dinheiro todo mês, que na época era no mínimo R$ 400, é o que me sobrava para guardar por mês R$ 400. Eu fazia o possível para guardar R$ 400 todos os meses.
Meu salário na época eu ganhava R$ 2.000, 2.100, não passava disso não. E é o que eu falo que com essa época eu fiz milagre. O que me salvou bastante nessa época aí foi o vale alimentação que a gente recebia lá. Eu recebi um vale alimentação na época de R$ 700, mas ele só era dado, né, se você não tivesse nenhuma falta no mês ou se você não tivesse nenhum atraso que ultrapassasse 5 horas no mês. Graças a Deus, em 4 anos que eu trabalhei nessa empresa, eu nunca faltei. Eu nunca faltei, nunca cheguei atrasado. Na verdade, eu cheguei atrasado uma vez por 20 minutos só. Enfim. E quando eu tava terminando a minha faculdade, eu já tava de saco cheio de trabalhar nessa empresa, porque por mais que tinha algumas pessoas que eu gostavam bastante, tinham pessoas que não iam com a minha cara, é normal, ninguém vai gostar de você. Mas você via muita coisa errada, então eu via muita coisa errada, eu via gente que puxava saco do outro pra se sair por cima. Eu era o cara que eu sempre ajudava todo mundo, não importa se era do meu setor ou não, fazia o meu, tentava ajudar os outros, tentava me dar bem com todo mundo, eu sempre fui um cara muito brincalhão, então eu sempre falava que tenho que tentar ser o máximo receptivo, bacana com todo mundo, já que a gente fica mais tempo no trabalho do que na própria casa. Eu acho que nada melhor do que tentar deixar o clima de trabalho mais leve do que deixar aquele clima pesado e chato e tenso, né? Inclusive, já recebi várias advertências verbais, no caso, né? Várias broncas na época a respeito disso, porque eu era muito brincalhão, mas eu sempre fazia o meu. Eu sempre fazia o meu serviço, eu nunca faltei, nunca chegava atrasado, nunca dava atestado, eu sempre fazia o máximo possível. Mas eu comecei a ficar desanimado porque eu via que eu trabalhava bastante, não tinha reconhecimento, não tinha aumento de salário, nunca dava, enquanto pessoas que não faziam nada ou puxavam um saco do líder, do supervisor, se davam bem, aumentava o salário, ficava em setor melhor. A gota d'água foi quando foi ter uma promoção de um setor melhor na minha empresa, na qual eu era um dos únicos capacitados mais para assumir esse cargo, né, de um rapaz que tinha saído. E por birra do chefe, ele não quis colocar eu, ele colocou uma outra pessoa, na qual eles preferiram treinar do zero para poder colocar, em vez de mim, que já sabia boa parte do processo. Aí foi a gota d'água para mim, e também quando mandaram embora um amigo meu na época que tinha 18, 19 anos, estava começando a carreira profissional, mandaram ele embora, depois de ter feito ele fazer vários desvios de função, mandaram ele embora, mesmo sabendo que ele precisava mais do emprego do que eu, que já estava pedindo para eles me mandar embora, porque eu já estava querendo migrar de profissão, né? Para quem não sabe, eu me formei, sou formado em educação física e a minha meta foi sempre trabalhar com isso, né? Com a área de treinamento, educação física e tal. E quando isso aconteceu, que ele foi mandado embora, eu simplesmente discuti com o supervisor na época, peguei e falei, cara, seguinte, o que eu tenho que fazer pra ser mandado embora? A gente não vai mandar você embora, você vai ter que pedir as contas. Eu falei, beleza, daqui um mês eu vou sair daqui então. Peguei, dei o meu prazo máximo de um mês pra poder ser mandado embora. Eu disse que eu, por mais de todas as coisas que eu não concordava, eu só ia sair de lá quando tivesse alguém capacitado pra assumir o meu lugar no meu setor. Treinei essa pessoa durante um mês e metia as caras na minha profissão. Basicamente, eu saí da empresa num dia, no outro já estava trabalhando na minha área de fato. Mas se eu falar pra vocês que foi fácil, não foi nada fácil. Basicamente, eu troquei 6 por meia dúzia, porque eu saí para trabalhar numa clínica de treinamento aqui da minha cidade e ainda estava trabalhando na parte da manhã nessa clínica e na parte da tarde até a noite em uma outra academia. E ao juntando os dois salários dos dois lugares que eu estava trabalhando, eu estava tirando um pouquinho, na verdade, bem rente ali com o que eu ganhava antes. Então, mas só em eu ter saído do ambiente de trabalho e estar trabalhando na minha área, eu já estava feliz. Mesmo que eu não estava ganhando o que eu queria, mesmo que eu estava ganhando a mesma coisa praticamente, eu estava feliz por ter saído daquele ambiente de trabalho, de ter feito a virada de chave. Então eu não tive nem férias, foi literalmente um dia eu saí da empresa, do outro dia eu já estava trabalhando nesses dois lugares que eu falei para vocês aí. E de lá pra cá tudo mudou, né? Então hoje em dia eu saí dessas duas academias, né? Dessa clínica, dessa empresa. Eu fui conseguindo ter mais alunos de personal, que hoje eu trabalho basicamente só com personal. A dica que eu dou pra todo mundo que você trabalha com público, a gente sabe que é difícil, a gente tem que vestir uma máscara todo dia pra trabalhar, pra falar com as pessoas, tudo. Mas aquilo, você tem que ser receptivo, tem que ser educado, tenta dar seu melhor ali quando você tá trabalhando.
principalmente se você trabalha por conta ali ou se você está vendendo algum serviço. A pessoa vai acreditar no que você está falando, no que você está fazendo, não às vezes pela sua aparência e pela maneira como você trata ela. Não fala, nossa, que saco, mais um dia aqui. Tenta ser um pouco mais extrovertido. Eu sei que a timidez é um problema para algumas pessoas, mas basicamente é isso. Tente dar o seu melhor em tudo que você for fazer, ainda mais se é por você mesmo, né? Só depende de você. Essa é a grande realidade. É uma frase clichê, mas essa é a verdade. Então, se você quer sair da CLT como eu, a dica que eu dou é se especialize em alguma coisa. Eu não sei o que você gosta de fazer. No meu caso, o meu dom, que eu jamais achei que seria, foi trabalhar com educação física, com parte de treinamento, de academia, musculação. Você pode ter um dom de editar vídeo, pode ter um dom de qualquer outra coisa, eu não sei. Você pode saber montar computador, você pode cobrar para isso, você pode ser um cara que toca teclado, toca violão, enfim. Faça o que for possível, o que for necessário para você sair de onde você tá aí. Se você não gosta do seu emprego atual, tente extrair o máximo de conhecimento possível do emprego atual que você está e seja sempre grato, tá? A dica que eu dou também, em qualquer lugar que você for sair, seu emprego, independente do quão ruim ele seja, quando você for sair, seja grato, saia de portas abertas, porque você não sabe o dia de amanhã. Então, quando eu pedi para ser mandado embora do meu emprego, eu agradeci. Eu até falei que se eles precisassem futuramente de alguém para dar aula de ginástica laboral na empresa, eles pudessem contar comigo. Inclusive, eu esqueci de falar, 3 meses depois que eu saí da empresa, eles me chamaram para palestrar lá sobre a importância do exercício físico e saúde para os funcionários. Eles me chamaram para palestrar lá e pediram para eu dar o meu valor, quanto eu cobraria para essa palestra, né? Então, basicamente é isso. Por mais que eu tinha algumas desavenças com alguns supervisores de lá, eu consegui sair de cabeça erguida e ainda recebi essa oportunidade de voltar a trabalhar lá, na verdade, voltar a ter um último dia lá, um último momento lá, dar uma palestra. E foi impagável ver a cara das pessoas que não gostavam de mim quando eu tava lá, vendo que eu fui chamado para palestrar para eles sobre um assunto que eu domino. Foi tipo assim, muito, muito gratificante. Enfim, então, justamente por isso, independente do lugar que você esteja, saia de cabeça erguida, saia de portas abertas, agradeça sempre, independente do quão mal esse lugar fez para você, mas geralmente não importa quanto mal esse lugar fez para você, você teve seu sustento dali, você pagou suas contas, você pagou seus boletos, foi dali que você teve alguns momentos, por mais que talvez poucos bons, foi dali que você sobreviveu. Então a dica que eu dou para você que quer sair da CLT, mete a cara, invista em você mesmo, veja o que você sabe fazer, seja sempre grato, independente de tudo que aconteceu e que vai acontecer. Beleza? Só queria contar esse bate-papo aqui com vocês de como foi minha trajetória no meio CLT e espero que tenha servido de motivação para você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, se gostou do que eu falei aqui, se gostou desse bate-papo aqui, se inscreva no canal, deixa seu like, curte, comenta, compartilha aqui. Pode falar sua experiência aqui abaixo que eu vou tentar ler todos os comentários e vou tentar fazer essa troca de bate-papo aqui com vocês. Fechou? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho. Fique com Deus, até a próxima e fui.